Meditações, por Marco Aurélio. Tradução, introdução e notas, de Edson Bini. Editora Edpro. Canal Leconde. Livro 9. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, comprem o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha. Também é possível fazer como a Raíza. Muito obrigada, querida, que comprou este livro para que agora possamos ouvi-lo. Contribua você também com este canal. O link para a lista da Amazon também está no descritivo, como todos os outros. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso também gera diferença. Muito obrigada pela presença e a todos uma boa escuta. O injusto é irreligioso, pois uma vez que a natureza universal constituiu os animais racionais para a assistência mútua em consonância com os méritos, mas não para se prejudicar mutuamente, aquele que transgride o desígnio dela incorre evidentemente em irreligiosidade com relação ao Deus mais venerável. Inclusive, aquele que mente incorre em irreligiosidade para com o mesmo Deus. Com efeito, a natureza universal é a natureza dos seres. Os seres, ademais, relacionam-se estreitamente com todas as coisas que vêm a ser. Além disso, esse Deus é chamado verdade, sendo também a causa primordial de tudo o que é verdadeiro. Assim, o mentiroso que mente voluntariamente incorre em irreligiosidade, na medida em que, ao mentir, perpetra a injustiça. Aquele que o faz involuntariamente também incorre em irreligiosidade, na medida em que sua ação resulta no abalo da ordem presente na natureza do universo, gerando um conflito contra a natureza do mundo. De fato, entra em conflito com ela todo aquele que se conduz em oposição à verdade. Com efeito, a natureza lhe proporcionou princípios que foram objeto de sua negligência, não podendo ele agora distinguir as coisas falsas das verdadeiras. Ademais, é irreligioso aquele que busca os prazeres como se fossem bens, ao passo que foge das dores como se fossem males. Realmente não há como evitar que tal pessoa acabe por, com frequência, acusar a natureza comum de atribuir os quinhões das coisas aos indivíduos maus e aos bons, sem a referência ao mérito. Pois não é raro os maus estarem em meio aos prazeres e àquilo que os produz, enquanto os bons topam com as dores e com aquilo que as produz. Some-se a isso que a pessoa que teme as dores temerá algum dia os acontecimentos que poderão se reproduzir no mundo, e isso já é irreligiosidade. Aquele que busca os prazeres não conseguirá abster-se deles e cometerá injustiça. Aquele que busca os prazeres não conseguirá abster-se deles e cometerá injustiças. Isso é visivelmente irreligioso. No que toca às coisas em relação às quais a natureza comum se mostra indiferente, visto que ela não teria criado ambos, dor e prazer, indiferentemente, se não se mostrasse indiferente a eles, é necessário que aqueles que querem acatar a natureza e estar em harmonia com ela experimentem também uma disposição de indiferença em relação àquelas coisas. O resultado disso é que qualquer pessoa que, no que diz respeito à dor e ao prazer, à morte e à vida, à boa e à má reputação, prestígio ou ausência dele, então, aquela pessoa que não permaneça indiferente em relação a tudo isso, considerando que são coisas das quais a natureza do universo se serve indiferentemente, obviamente essa pessoa incorre em irreligiosidade. Ao empregar indiferentemente esses eventos, digo que a natureza comum faz isso para indicar que se produzem indiferentemente, de maneira sucessiva, envolvendo as coisas que nascem e as que as sucedem com base em algum impulso originário da providência, segundo o qual, de dado ponto inicial,
ela empreendeu a criação ordenada do mundo, abarcando certas decisões relativas às coisas que haverão de ser e determinando as faculdades capazes de gerar as realidades materiais que servem de fundamento, as transformações e as sucessões. Seria mais refinado e condigno para um homem partir do convívio dos seres humanos sem haver experimentado o gosto pelo discurso mentiroso, por toda forma de fingimento, pelo orgulho e pela soberba. Entretanto, morrer após a saciedade dessas coisas e estar delas fatigado significam ao menos uma alteração do curso da navegação. Preferes insistir na maldade, não tendo inclusive a experiência te convencido a escapar dessa peste? Com efeito, a corrupção da inteligência é uma peste muito maior que as intempéries e a contaminação do ar que nos circunda. De fato, esta peste se abate sobre os seres vivos em sua condição de seres vivos, enquanto aquela se abate sobre os seres humanos em condição de seres humanos. Não desprezes a morte. Regozija-te com ela, porquanto está também entre aquelas coisas que atendem ao desejo da natureza. De fato, a dissolução é como ser jovem, como tornar-se velho e crescer, tornar-se maduro, ter dentes, barba e cabelos grisalhos, e engendrar, engravidar, conceber e todas as demais atividades naturais trazidas pelas estações de tua vida. Isso, por conseguinte, é o que se coaduna com uma pessoa ponderada, ou seja, com referência à morte, não ser negligente, nem impulsivo, nem desdenhoso, mas por ela aguardar como uma das atividades da natureza. Como agora aguardas o momento em que o bebê saia do útero de tua esposa, prepara-te para a hora na qual tua pequena alma vai abandonar esse invólucro. E se desejares uma regra trivial capaz de enternecer teu coração e te oferecer uma posição sobremaneira cômoda com referência à morte, dirige tua atenção aos objetos dos quais vais te afastar e aos hábitos com os quais a alma não estará envolvida. É preciso indispor-se o menos possível com as pessoas, mas preocupar-se com elas e suportá-las com brandura, lembrando-se, todavia, que teu desenlace te livrará das pessoas que não possuem princípios iguais aos teus. Realmente, a única coisa, se é que há uma, suscetível de unir-te à vida e nela manter-te, seria a possibilidade de conviver com gente que compartilhasse de teus princípios. Porém, agora percebes quanto sofrimento e esgotamento advém dos desentendimentos produzidos na vida em comum, a ponto de ser levado a declarar: vem mais depressa, ó morte, pois receio que venha a acontecer de eu também esquecer-me de mim mesmo. Aquele que comete faltas, comete-as em desfavor a si mesmo. Aquele que comete injustiça, comete-as em desfavor a si mesmo, tornando a si mesmo mal. Não se comete injustiça àquele que faz certa coisa, como, frequentemente, também aquele que se omite em fazê-la. Que o ponto de vista que se apresenta seja compreensível, que a ação que se apresenta seja de interesse comum e suficiente, e que a disposição que se apresenta seja apta a agradar a tudo o que se origina da causa exterior. Suprimir a imaginação, frear o impulso, extinguir o desejo, conservar o controle da faculdade condutora. Em meio aos animais irracionais, existe uma única alma repartida entre eles. Também em meio aos racionais, existe uma única alma fracionada entre os seres inteligentes, como existe uma única terra para tudo o que é telúrico, uma luz mediante a qual vemos e um ar que respiramos em comum com todos aqueles que veem e todos aqueles que respiram. Quaisquer seres que participam de algo comum buscam ardentemente aquilo que se assemelha a eles. Tudo o que é telúrico tem propensão para a terra. Tudo o que é líquido tem propensão para fluir. Igualmente, o que tem natureza aérea, como o vento,
A consequência é a necessidade de impor barreiras e empregar força para efetuar sua separação. O fogo que se move para o alto por conta do fogo elementar também se predispõe a flamejar com todo o fogo presente aqui embaixo, a tal ponto que o resultado é toda a matéria, mesmo sendo pouco seca, inflamar-se facilmente, pelo fato de estar menos misturada ao que poderia constituir um obstáculo a seu acendimento e inflamação. E, portanto, qualquer um que seja partícipe da natureza pensante comum procura análoga e zelosamente reunir-se ao que lhe é afim, ou inclusive mais que isso. Com efeito, quanto maior a superioridade de um ser em relação aos demais, mais ele se predispõe a mesclar-se e confundir-se com o que tem afinidade. Disso decorre com certeza e de forma direta descobrir-se. Com referência às criaturas irracionais, os enxames de abelhas ou de vespas, os rebanhos, os ninhos e a afeição entre todos. De fato, nelas já existem almas, mostrando-se vívido o instinto gregário presente nessas criaturas superiores, ao passo que é inexistente no que se refere a plantas, pedras ou toras de madeira. Quanto aos seres vivos racionais, registramos a existência de formas de governo político, de famílias, de reuniões, e quando irrompem guerras, tratados e armistícios. Quanto aos seres ainda superiores, embora separados por considerável distância, é constituída de certo modo uma forma de união, o que é exemplificado pelos astros. O trabalho visando a ascensão rumo ao que lhes é superior pode gerar a relação mútua, até entre aqueles separados pela distância. Assim, observa atentamente o que acontece agora. Com efeito, os seres inteligentes são os únicos que presentemente esquecem esse zelo e cuidado mútuos, bem como essa inclinação mútua, e exclusivamente aqui não se observa essa confluência. Entretanto, embora se furtem à natureza, acabarão cercados e apreendidos, pois a natureza é soberana. Se atentares para o que digo, tu o perceberás. Com certeza, ao menos descobrirás com maior rapidez algo de natureza terrestre teluricamente desunido do que um ser humano separado dos seres humanos. O ser humano, a divindade e o mundo produzem frutos. Cada um produz tais frutos na estação que lhe é própria. Contudo, ainda que o emprego ordinário do termo se refira precisamente a vinha e plantas semelhantes, isso carece de importância. A razão possui um fruto tanto comum como particular, do qual são gerados outros semelhantes que compartilham da natureza da própria razão. Se tiveres para isso capacidade, instrui essas pessoas de acordo com outro método de ensino. Se não tiveres, lembra-te que a benevolência foi concedida a ti para lidares com essa situação. Os deuses, inclusive, são benevolentes com tais pessoas. São tão prestativos que, por vezes, as auxiliam na conquista da saúde, riqueza e fama. Para ti, isso também está facultado. Ou diz-me, qual obstáculo te detém? Esforça-te no trabalho, não como um infeliz, nem como alguém que quer ser salvo de compaixão ou admiração, mas como uma pessoa que quer unicamente mover-se ou deter-se como a razão social considera justo. Hoje escapei de todas as circunstâncias difíceis e desfavoráveis, ou melhor, arremessei fora todas as circunstâncias difíceis e desfavoráveis. Com efeito, não se acham fora de mim, mas dentro de mim, nos pontos de vista que eu sustentava. A experiência torna tudo habitual. O tempo torna tudo efêmero. A matéria torna tudo sujo e sórdido. Atualmente, tudo se passa como nos dias daqueles que sepultamos. As coisas permanecem exteriores às portas de nosso ser, confinadas em si próprias, nada conhecendo de si mesmas, nem nada declarando ou explicitando. O que, portanto, as declara ou explicita?
a faculdade condutora. O mal e o bem de um animal racional e social não estão no que ele experimenta, mas em seus atos, como a virtude e o vício não estão para ele no que experimenta, mas em seus atos. Quando uma pedra é arremessada no ar, não constitui um mal o fato de ela cair, tampouco constitui um bem o fato de ela ascender. Inspeciona o íntimo deles em suas faculdades condutoras e verás que juízes te inspiram temor, no que diz respeito a eles próprios, que juízes são. Todas as coisas estão em transformação. Tu próprio, inclusive, estás em contínua alteração e, sob alguns aspectos, também em um processo de corrupção. E o mesmo vale para a totalidade do mundo. É preciso deixar o erro alheio atrás de si com aquele que o cometeu. O fim de uma atividade, a cessação e algo como a morte de um impulso, e inclusive de um parecer, não são nenhum mal. Se passares agora para as faixas etárias, como a infância, a adolescência, a juventude e a velhice, verás afinal que aí também toda transformação é morte. Terrível? Passa agora a vida que tiveste com teu avô, em seguida com tua mãe, em seguida com teu pai. E ao descobrires muitas outras diferenciações, transformações e fins, pergunta a ti mesmo: isso é terrível? Assim, o que se conclui é que no tocante às cessações, fins e transformações de tua vida na totalidade, nada ocorrerá de diferente. Agiliza o exame de tua própria faculdade condutora, bem como daquela do universo e a do teu semelhante. No caso da tua própria, para que tenhas a inteligência de torná-la justa. No caso daquela do universo, para que te lembres ao mesmo tempo daquilo de que és uma parte. E no caso do teu semelhante, para que saibas se ele agiu de uma ou de outra destas maneiras, na ignorância ou com conhecimento, de modo que possas simultaneamente calcular se a faculdade condutora dele tem afinidade com a tua. Como és uma parte que ajuda a tornar um sistema social completo, faz toda a ação tua ser uma parte integrante completa da vida social. Assim, qualquer ação tua que não tenha referência imediata ou remotamente ao fim social produz em tua vida uma ruptura violenta, impedindo que seja íntegra. E é de caráter sedicioso, como em uma assembleia popular, quando alguém age isoladamente e se distancia e se separa do consenso geral. Raiva de criança e jogos pueris, e míseros sopros vitais a erguer cadáveres, como se para conferir maior clareza à evocação dos mortos. Atenta para a qualidade da causa, examinando-a sob sua representação destituída de matéria. A seguir, considera também o tempo máximo de duração normal dessa qualidade particular. Foram inúmeras as dificuldades e infelicidades que suportaste pelo fato de não teres te contentado com aquilo que a faculdade condutora, de acordo com tua constituição, a te concedeu. Mas é o bastante, é? Sempre que te acusarem, fizerem de ti objeto de ódio ou exteriorizarem distintamente esse tipo de coisa contra ti, acessa suas almas tacanhas, infiltra-te em seu íntimo e vê de que espécie são. Constatarás que é desnecessário atormentar-te com a opinião que esse tipo de indivíduo tem a teu respeito. Todavia, é necessário que sejas benevolente com eles. Com efeito, de acordo com a natureza, são teus amigos. Além disso, considera que os deuses lhes dão assistência de todas as maneiras, quer mediante sonhos, quer mediante respostas de oráculos. O objetivo dos deuses é permitir que, a despeito de sua conduta, consigam aquilo que é de seu interesse e lhes causa inquietação.
Os ciclos cósmicos são idênticos, para cima, para baixo, de era em era. Ou a inteligência universal se impulsiona a cada momento, pelo que deves aceitar, portanto, seu impulso, ou ela empreende de uma só vez o impulso e tudo o que resta resulta desse impulso como consequência, pois existe uma espécie de átomos ou partículas indivisíveis. Em síntese, se existe um poder divino, tudo se conduz para o bem. Se tudo é obra do acaso, não hajas tu ao acaso, hein? Não tardará para que a terra cubra a todos nós. Depois disso, ela se transformará, ao passo que as coisas resultantes dessa transformação também se transformarão interminavelmente, em uma continuidade interminável. De fato, supondo que alguém pense nas transformações e alterações que, imitando o movimento agitado das ondas, se sucedem, bem como na celeridade disso, não deixará de desprezar tudo o que é mortal. A causa do universo assemelha-se a uma torrente, transporta tudo. Mas quão vulgares são essas pessoas que se ocupam de assuntos políticos e que, como supõem, se fazem de sábios. Não passam de completos basbaques. Ora então, homem, faz o que a natureza reclama agora. Move-te, se o puderes, e evita olhar ao redor em busca de quem o observe. Evita esperar a República de Platão, mas contenta-te com o sucesso da mais ínfima entre as coisas, concebendo esse resultado como não sendo de pouca importância. Afinal, quem é capaz de mudar os princípios das coisas? E, entretanto, sem uma mudança dos princípios, o que resta senão a escravidão daqueles que se põem a lamentar enquanto fingem deixar-se persuadir? Vai agora e menciona-me Alexandre, Filipe e Demétrio Faleriano. O que importa é se souberam discernir a vontade da natureza comum e se realizaram a educação de si mesmos. Se, porém, interpretaram papéis trágicos ou agiram como atores trágicos, que ninguém me condene a imitá-los. A obra da filosofia é simples e discreta. Não me conduzam desviando-me do caminho rumo à vaidade. Hein? Observa de uma posição elevada o sem número de rebanhos, o sem número de cerimônias de iniciação ou religiosas, as diversas travessias marítimas sob as tormentas ou em meio à calmaria, e os variados seres vivos que nascem, convivem entre si e morrem. Reflete inclusive na vida que outros seres vivos tiveram outrora, naquela que ocorrerá depois de ti, bem como naquela que transcorre atualmente entre as raças de bárbaros. Quantos desconhecem teu nome? Quantos com máxima rapidez te esquecerão? Quantos que hoje, fazendo de ti talvez objeto de louvor, virão com suma brevidade a cobrir-te de censuras? E como não merecem menção a lembrança, a fama e, enfim, todo o resto? Serenidade diante dos acontecimentos causados por fatores externos. Justiça nos atos causados por ti, pelos quais és responsável, isto é, fazer que impulsos e ações resultem em uma conduta que tenha cunho social, no entendimento de que isso é para ti em consonância com a natureza. Aquelas muitas coisas que te causam aborrecimento e que são para ti excessivas ou supérfluas, tu as pode eliminar na medida em que todas residem no teu modo de pensar. E fornecerás a ti mesmo um amplo espaço livre, caso tua inteligência abarque o mundo inteiro, caso penses na eternidade do tempo, caso ponderes sobre a célere transformação de cada coisa considerada em sua condição de parte, sobre como é curto o período de geração até a dissolução,
sobre o vazio que antecedeu a geração, assim como o infinito que igualmente virá depois da dissolução. Todas as coisas que vês com suma rapidez serão aniquiladas, bem como com suma rapidez serão aniquilados os espectadores desse aniquilamento. Ademais, o indivíduo que morre como um macróbio, ou seja, muito velho, será instalado em um estado igual ao daquele indivíduo que morreu prematuramente. Quais princípios os orientam? O que visam? E o que os leva a amar ou a respeitar? É a olho nu que deves acostumar-te a observar essas precárias almas. Quanta presunção pensar em que te causam danos arrojando censuras a ti, ou que te prestam ajuda entoando cantos ou hinos em teu louvor. A perda da vida não passa de uma transformação. A natureza do universo com isso se agrada, e é de acordo com ela que todas as coisas passam a existir de maneira positiva, que analogamente vieram a existir desde a eternidade e que, assim, virão a existir sob distintas formas ao infinito. Qual a razão, portanto, de dizeres que todas as coisas sempre passaram a existir de maneira negativa e que, assim, nenhuma potência em meio a tantos deuses jamais descobriu como corrigi-lo, estando, ao contrário, o mundo condenado a estar sob o domínio de males contínuos? A decomposição da matéria, fundamento de cada um dos seres, produz água, cinzas, precários ossos, fetidez. Por outro lado, os mármores são as concreções da terra. O ouro e a prata são os sedimentos. As vestimentas são os cabelos. A púrpura é o sangue. E assim por diante em relação a todas as demais coisas. O mesmo vale para o sopro vital, que transita deste para aquele ser. Basta de uma vida infeliz, hein? De murmúrio e de macaquice, chega! Qual o motivo da perturbação? O que há nisso de novo? O que é que te deixa fora de si, hein? A causa? Submete-a a exame. Mas será a matéria? Então submete-a a exame. Nada existe fora disso. Entretanto, para com os deuses, desde já, te torna mais simples e mais honesto e dedicado. Nesse caso, é indiferente haver investigado as coisas no desenrolar de 100 anos ou durante o período de 3 anos. Se ele errou, é nele que reside o mal. Pode ser, porém, que ele não tenha errado. Ou tudo se origina de uma única fonte inteligente, como no caso de um corpo uno, dispensando a parte de manifestar reprovação ou reclamar do que sucede em favor do universo, ou existe apenas átomos, e ademais nada exceto desordem e dispersão. Sendo assim, qual é a razão de te perturbares? Diz a tua faculdade condutora: estás morta, aniquilada, corrompida, embrutecida, reduzida à simulação e a ser um animal de rebanho que pasta. Ou os deuses carecem de qualquer poder, ou possuem algum poder. Se não o possuem, por que tuas súplicas? Se, entretanto, possuem algum, por que, em lugar de lhes suplicar a concessão de uma coisa ou outra, não te dispões a lhes orar, suplicando que te concedam o completo destemor diante das coisas, que não sejas tomado pelo desejo por alguma delas, nem venhas a sofrer ou afligir-te por causa de alguma delas? Se afinal eles têm o poder de amparar de todas as formas os seres humanos, também podem ampará-los nisso. Mas dirás talvez:
Os deuses produziram as coisas para ficarem sob meu controle. Ora, não seria melhor servir-se livremente daquilo que se acha sob teu controle, do que assumires uma postura vil e tacanha ante aquilo que não está sob teu controle? E quem te disse que os deuses não nos amparam, inclusive naquilo que está sob nosso controle? Começa por fazer tuas preces nesse sentido e verás o resultado. Aquele indivíduo ora expressando um anseio. Pudesse eu dormir com aquela pessoa. E tu? Pudesse eu não desejar dormir com aquela pessoa. Outro indivíduo? Pudesse eu livrar-me daquela pessoa. E tu? Pudesse eu não precisar me livrar daquela pessoa. Outro? Pudesse eu não perder meu filho. Tu? Pudesse eu não temer perder meu filho. Para resumir, age desse modo, reorientando tuas orações e observa o que acontece. Diz Epicuro, abre aspas, na doença não conversava sobre as minhas aflições do corpo, nem ficava a tagarelar insistentemente acerca disso com aqueles que me visitavam, mas prosseguia, como antes, a discorrer a respeito das coisas da natureza, concentrando-me no fato de como a inteligência, ao tomar parte dessas agitações que afetam a carne em sua precariedade, não se perturba, conservando o bem que lhe é característico. Nem aos médicos proporcionei a oportunidade de exibirem o seu orgulho, como se estivessem fazendo grande coisa, mas minha vida permaneceu boa, nobre e feliz. Fecha aspas. E se tu adoeceres, que adotes na doença essa mesma postura, bem como em outras tantas situações. Com efeito, não se afastar da filosofia, separando-se dela, não importa quais acontecimentos venham a suceder, nem participar da tagarelice dos ignorantes e daqueles que não investigam a natureza, são pontos comuns de todas as orientações filosóficas, como também é restringir-se ao que nos ocupa no presente e ao instrumento que é empregado para essa ocupação. Toda vez que te converteres no objeto de impudência de alguma pessoa, sendo assim ofendido, procura informar-te imediatamente, indagando a ti mesmo: seria possível, então, no mundo, não existir impudentes? Não seria possível. Portanto, não exijas o impossível, porquanto um daqueles impudentes que inevitavelmente existem no mundo é essa pessoa. Permanece, pois, pronto para a mesma atitude, fazendo-te idêntica à indagação ao topares com o astucioso ou velhaco, com um indivíduo que não é digno de confiança e com toda espécie de ofensor. Com efeito, tu te tornarás mais benevolente no trato desse tipo de gente se te recordares ao mesmo tempo que sua inexistência é impossível. Revela-se positivamente útil pensares de imediato na virtude que de algum modo foi dada pela natureza ao ser humano, a fim de compensar o erro ou o mal com o qual topas. De fato, na qualidade de antídoto contra a insensibilidade ou a ingratidão, ao ser humano foi concedida a bondade. Em outro lugar, lhe foi oferecida uma capacidade que se opõe a outra falha. Em síntese, está em teu poder instruir de alguma outra maneira aqueles que estão desorientados. Com efeito, todo aquele que incorre em erro perde a meta a que se propôs e se desorienta. Ademais, qual é o dano a ti causado? De fato, não há como topares com nenhum desses indivíduos que causam tua cólera que seja capaz de prejudicar-te a ponto de tornar tua inteligência
pior que era. E no que diz respeito a ti, o fundamento tanto do mal quanto do dano reside somente em ti. Será algo funesto ou estranho o fato de um ignorante agir como ignorante? Observa se não é o caso de deveres, pelo contrário, censurar a ti mesmo por tua imprevidência quanto ao erro cometido por esse tipo de indivíduo. Com efeito, de tua razão obtiveste motivos para conceber a probabilidade desse erro por parte desse indivíduo, e, no entanto, visando condená-lo ao esquecimento, tu te espantas diante do fato de ele ter cometido o erro. É principalmente quando diriges tua reprovação a alguém por sua perfídia ou ingratidão, o momento de te voltares para ti próprio. Com efeito, presumires que alguém detentor de tal disposição se manteria digno de confiança, ou que lhe prestando um favor não o estarias fazendo sem reservas, nem de modo a subtrair de imediato da tua própria ação todo o seu produto, constitui clara e flagrantemente erro teu. Afinal, se fizeste o bem a uma pessoa, o que queres a mais? Não te contentas em teres agido de acordo com a natureza, buscando adicionalmente uma remuneração? Como se o olho exigisse uma recompensa para ver ou os pés para andar. De fato, como eles foram criados para realizar determinado trabalho, de forma que, atuando de acordo com sua constituição característica, cumprem a função que lhes é característica, o ser humano igualmente, que nasceu naturalmente para ser benfeitor, ao praticar algum bem, ou de outro modo prestar auxílio nas coisas comuns e prosaicas, tem uma conduta que se coaduna com a sua constituição e atinge a sua própria meta.